A minha história sempre foi permeada de música. Meu pai era músico, então eu nasci numa casa que as pessoas já tinham essa sensibilidade. E aos 5 anos eu tive a casa praticamente completa de vários instrumentos, inclusive de um violão. E na verdade aquele violão era a minha paixão, mas eu era muito pequeno e um instrumento muito grande. Razão pelo qual eu sempre, desde pequeno, tive esse pressentimento de que seria importante encontrar algum instrumento que pudesse, de uma certa forma, facilitar com uma criança como eu, pudesse aprender e se musicalizar. Mal sabia eu que em 1987 eu deixaria a capital paulista e viria para as terras pantaneiras, nesse coração verde da América do Sul. E quando eu me deparei aqui nas terras pantaneiras, em Cuiabá, com um pequeno instrumento na mão dos cururueiros, que eu aprendi que esse nome seria aquelas pessoas que faziam o instrumento, o coxo escavado, e tocavam o cururu, que eu já sabia da história, que era praticamente a primeira manifestação de música brasileira que a gente estudava, desde quando os tupinambás e tupiniquins não conseguiram falar a cruz, na primeira missa cristã, nasceu por aí o curuzu, o cururu, que veio no caminho das boiadas até os tropeiros de Sorocaba e daqui para essa região do centro-oeste do Brasil. Eu vi esse instrumento, fiquei encantado com ele. Nasci assim, praticamente a razão do meu existir e talvez a razão pelo qual eu fui trazido a essa terra maravilhosa, que eu costumo dizer, Cuiabá tira de nós o que a gente tem de melhor. Em 1989, quando eu adentrei a Universidade Federal de Mato Grosso, já como professor, concursado, por provas e títulos, eu entrei com a responsabilidade de fazer um trabalho que eu havia prometido a uma pessoa fantástica que eu conheci. Numa certa noite, 3 horas da manhã, no aeroporto daqui da nossa região, nós esperávamos um voo surpresa e mal sabia eu que eu estaria de frente com um grupo de terceira idade, pessoas fantásticas, umas senhoras com uma vitalidade muito grande, vestidas com vestido de chita, senhores portando esse instrumento. Foi nessa noite que eu conheci um dos meus grandes mestres, o Caetano, que fez durante muito tempo essa viola de coxo aqui, nessa terra cuiabana. E eu falei para o Caetano, esse instrumento é maravilhoso, nós vamos fazer alguma coisa. Em 1989, então, adentrando a universidade, eu comecei um projeto Viola de Coxo, Novas Perspectivas. E foi assim, em 1993, após uma longa pesquisa de campo, junto com grandes mestres como Chico Salles, João Batista Rodrigues, Manel Severino de Moraes, eu fui conhecendo cada vez mais esse coxo maravilhoso, e que é interessante porque a gente ouve falar desde a Bíblia daqueles acompanhamentos que o coxo fez ao lado da Arca da Aliança. Então eu achei isso assim fantástico, essa história de ver em Cuiabá uma coisa que praticamente o mundo havia esquecido que existia. E então o nosso projeto passou a mostrar toda a vitalidade, a grandiosidade desse instrumento. Em 1993 eu lancei a minha primeira obra pela auditora da Universidade Federal de Mato Grosso, que é Viola de Coxo, Novas Perspectivas. Foi um método que nós fizemos com toda essa pesquisa que foi feita. Eu percorri o estado com Abel, ele fazendo aquela palestra da melodia imortal dele, aquela palestra onde ele faz uma viagem sobre a música, além da viola de coxo, é claro que além de tudo, ele fez um método para viola de coxo. Tá fácil tocar viola de coxo com um método simples que ele fez, né? Eu encaminhei para várias universidades da Europa e dos Estados Unidos. E isso abriu realmente uma porta muito grande para que nós pudéssemos levar de volta ao velho mundo
a prova de que o mato-grossense, que o cuiabano, ele é um fiel depositário de culturas maravilhosas. Nós levamos de volta ao velho mundo o coxo, que havia desaparecido no século XVIII. Já naquela altura com o nome de alaúde, tocado nas escolas francesas, alemãs e italianas, ele vem a desaparecer da Europa do século XVIII e renascer em terras pantaneiras aqui dos Paiaguá. Essa história é uma história fantástica e eu espero mostrar para vocês esse cadinho que nós fizemos junto com os cururueiros para que esse instrumento pudesse ser mais uma vez reverenciado e aplaudido, porque uma coisa que veio de 2000 anos atrás, ele tem que ser muito bom, essa peça tem que ser muito boa, porque ele singrou os mares e veio parar em terras brasileiras e hoje está vivo, forte, tocando e cantando as músicas de devoção, de louvores aos amores nas terras de Cuiabá. Essa é a história que vocês vão conhecer com a nossa viola de coxo. Nós não temos uma representação mais expressiva, né, dessa cultura popular, senão pelos artistas magníficos que aqui cresceram, né, mas na parte acadêmica foi Abel, o grande divisor de águas. O que é que demarca essa condição em que Abel caminhou com o pé no barro, aprendendo, ensinando e trocando com esse povo e trazendo para dentro da academia, né? Exatamente, ele fez um papel da retomada. Qual retomada, né? A retomada de que ele pega em suas mãos aquele legado dos grandes mestres e certamente, né, vem ficar nessa constelação como um primogênito de levar a viola de coxo aos píncaros da qualidade de um instrumento musical, sobretudo na sua tão expandida cultura, nas rodas encantadoras de Cururu, nas rodas de Siriri. Em 1989 nós começamos esse projeto Viola de Coxo, que teve o seu grande marco definido naquele encontro que eu tive com o seu Caetano no aeroporto, onde ele me mostrou esse instrumento e disse que a juventude que florescia em nosso estado, seus filhos, seus netos, praticamente não estavam vendo a grandiosidade desse instrumento, até porque as novas modalidades de música, de instrumentos eletrônicos, invernizados, a modernidade havia chegado aqui com a rádio, com os canais de televisão, e a juventude praticamente achou que a viola de coxo fosse alguma coisa assim, não tão interessante para tocar música de sua época. Então nós começamos esse trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso, baseando-se num livro muito interessante, que foi escrito em 1978 pela Julieta de Andrade, uma grande folclorista e pesquisadora, e ela, na sua obra, ela disse que o alaúde, ele reinou na época europeia, acompanhando diversas peças, óperas e instrumentações, mas que ele foi muito bem explorado. E ela, em 1978, ela já havia constatado que o instrumento viola de coxo não estava sendo visto com esses olhos também, como era visto o alaúde lá em terras europeias. E ela lamentou que nenhum músico tivesse feito esse tipo de pesquisa. Foi a partir dessa obra que nós começamos, seguindo também o trabalho do nosso amigo e grande pesquisador das violas brasileiras, o Roberto Corrêa, também seguidor da nossa querida Julieta de Andrade. Nós nos debruçamos em mostrar para a humanidade que esse termo de coxinho, cocho e cocho-viola, ele faz sentido, porque é uma resposta maravilhosa do bravo mato-grossense, que encontrando um pedaço de madeira macia e ferramentas de escavar roda de carroça e os enxogoivas, ele praticamente criou um útero para poder fazer os louvores de devoção e o cântico das Marias. Então a gente observa que esse instrumento, por isso ele foi chamado de coxo, de coxinho, bem mais tarde de viola de coxo. Então nós percebemos que esse instrumento era perfeito em termos de sonoridade de caixa acústica, e o que faltava realmente era explorar além do dedilhar pantaneiro. Isso nós prometemos fazer, mas eu não ia conseguir fazer nada se eu não tivesse tido a ajuda de um dos primeiros alunos do curso de música da Universidade de Mato Grosso, do Departamento de Artes, que começou comigo nos anos de 1989, Tomás Flaviano da Silva, que foi um grande mentor
a apresentar o professor Abel Santos Anjos Filho para todos os cururueiros da sua região, dos seus amigos aqui da região, e eles praticamente só me aceitaram a fazer esse trabalho porque o Thomas Flaviano falou da nossa intenção, do nosso objetivo de fazer com que a juventude pudesse voltar a aplaudir esses instrumentos e ver a capacidade sonora que ele tinha. Então, sou o Thomas Flaviano, hoje sou cururueiro, formado em música pela UFMT e sou professor, trabalho especificamente nessa linha da cultura regional, né, com cururu e siriri. E sou muito grato, né, sou muito contente e falo isso com muito prazer, dizer assim, ó, eu sou filho e neto de cururueiro, sou cururueiro, né, apesar de hoje ser formado em música, né, e tudo mais, mas sempre, né, permeando por essa linha da cultura popular, da cultura regional. Meu pai ainda era vivo, né, me ensinava muita coisa, a gente tinha todo esse envolvimento com a cultura regional, com cururu e siriri, com o fabricar a viola de coxo, os artesãos, né, ainda era vivo seu Manel Severino, Finado Bugre, Batista, né, e tantos outros, né, que fabricavam viola de coxo. Então eu vinha desse universo aí. Nós éramos cururueiros, tocava e a gente achava, não tinha essa dimensão do valor da viola de coxo. É muito forte aqui, né, a questão das festas tradicionais, as festas de santo, regrado a cururu e siriri, tinha os cururueiros, né, e tudo mais. Mas ainda era muito forte assim o preconceito, né, com essa cultura regional, com essa cultura popular, com cururu e siriri. Até era um preconceito tão forte que até nós mesmos, que éramos os autores, né, os artistas dessa arte aí, né, dessa cultura toda, até nós tínhamos essa vergonha. O que se colocava é que não queriam que esta cultura fosse objeto, né, de crítica negativa, né? Porque até estes tempos ainda as pessoas que não conhecem vão por curiosidade, por convite, porque tem sempre a festa que é uma festa de alimentação encantadora, rural, né? E que quando esses convidados vão, muitos fazem troça aos que não conhecem, né? Sabe? E então tem uma história deles reagirem muito a isso. Eles vão fazer essa festa longe do centro da cidade, num lugar de uma família, todas originais dessas áreas rurais, onde estão os enclaves, né? Onde estão os nascedouros dessa cultura fantástica. Eles moram, né, tanto na Várzea Grande como aqui, e procuram fazer com que, primeiro, a respeitabilidade a isso seja uma função essencial na brincadeira, como dizem, nessa alegria incontida, né? É como se fosse, então, fazer isso como uma condição extremamente importante, né, de preservar a sua dignidade.